Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para fazer um resumão aí de tudo que está acontecendo envolvendo o Botafogo e, é claro, envolvendo o sentimento do botafoguense. Hoje eu tenho recebido muitas mensagens, tenho lido muitas postagens, conversado até com alguns colegas também, jornalistas, né, de mídia independente do Botafogo, e há uma decepção, assim, né, por boa parte da galera com essa história de Luiz Henrique ter dado ok para o Flamengo. Tá? Assim, eu me reservo ao direito de esperar, né, porque eu acho que nós já vimos qual é o procedimento de um tipo de imprensa, né? Então são situações que a gente nunca sabe se são reais, se são verdades, ou se é manipulando informação para poder fazer assessoria de imprensa. A gente sabe que isso existe, né? E eu li uma notícia do Vene Casagrande, que é mega flamenguista, né, lá no canal dele no YouTube, apurando lá essa questão do acerto, né, porque o GE basicamente colocou como acerto entre o Flamengo e Luiz Henrique, né? E o Casagrande diz que uma fonte dentro da diretoria do clube afirmou que tem nada concreto, apenas conversas, né? Que o Flamengo ainda não desistiu do Thiago Almada, que a situação com o Almada estava muito mais avançada. E dois empresários do Luiz Henrique falaram com o Vene Casagrande, né, isso ele falou lá no canal dele, que é tudo mentira. Mentira que está sendo falado no GE, está tudo igual, sem novidades, né? Esse negócio de acerto está muito longe ainda. Enfim, eu acho que o torcedor do Botafogo não tem que se preocupar com isso, gente. Não tem que se preocupar com isso. Eu, conversando com dois colegas de trabalho, um vascaíno e outro flamenguista. O vascaíno ganhou uma Libertadores em 1998. Muita gente aqui se lembra, né? Só não lembro contra quem. Eu sei que era um time do Equador. Luizão e Donizete eram os atacantes. Eu perguntei pra ele, Luizão é teu ídolo? Ele falou, não. Donizete é ídolo vascaíno? Não, porra. E foram campeões da Libertadores. O Gabigol tá jogando no Cruzeiro. Tá jogando no Santos, perdão. Já jogou no Cruzeiro, fez gol contra o Flamengo, comemorou. É ídolo do Flamengo? Pô, o cara marcou os 2 gols mais importantes da história recente do Flamengo. Aquela vitória contra o River Plate, não foi isso? Em 2019. O cara é um dos maiores artilheiros da história atual do Flamengo. E muito flamenguista não considera ídolo. Mas que o Botafogo, com a história que tem, ele tem que tomar muito cuidado. O Botafogo não, a instituição é intocável. O torcedor tem que tomar muito cuidado com esse papo de ídolo. É diferente de você ter carinho por um jogador. É diferente de você gostar do jogador. É diferente de o jogador ter marcado história no clube. É diferente de ser ídolo do clube. Os nossos ídolos são tantos, como a música diz, né? E a gente tem inclusive uma faixa no Newton Santos para os nossos grandes ídolos. E a questão nossos ídolos são ídolos importantes não só no Botafogo, mas no futebol mundial. No futebol mundial, não vou falar os ídolos que o Botafogo tem, porque seria um programa inteiro, né? Mas o nível é Garrincha, Newton Santos, Didi, Marildo, Zagallo, Gerson, Roberto, Paulo César, Manga. São jogadores campeoníssimos, né? Campeoníssimos pelo Botafogo. Ainda temos aqueles que não conquistaram grandes títulos, né? Mas, por exemplo, eu tenho, né, Jairzinho, Rogério, o Quarentinha, meu pai gosta muito do Quarentinha, todos esses conquistaram muitos títulos. Agora tem aquela galera que não conquistou título, mas marcou uma geração. Mendonça, por exemplo. E tem outra que conquistou, quebrou um jejum, Maurício, Paulinho, Criciúma. E que muita gente, não é porque não ganhou a Libertadores. Gente, idolatria não tem nada a ver com o tamanho do título, né? Tem a ver com a representatividade do atleta. E aí muita gente falando que se o LH fechar com o rival, já não é mais ídolo. Será que já foi? Tem que pensar isso. Não sei se o nome é esse. Eu acho que é uma figura importantíssima na história do Botafogo. Isso não vai apagar. Ele jogar em qualquer outro clube do mundo, isso não vai apagar a história dele no Botafogo. Mais uma vez, o Gabigol joga no Santos, beija a camisa, bate no peito. Isso não apaga o que ele construiu lá no Flamengo. Assim como
Falei o Donizete e o Luizão. O Luizão jogou no Botafogo, o Donizete jogou no Botafogo. Enfim, acho bom o torcedor do Botafogo esquecer um pouco esse tema, porque hoje não diz respeito a gente. Conversei com o presidente João Paulo Magalhães Lins sobre isso, né? Perguntei a ele, o Botafogo esse ano não vai fazer nenhum movimento pelo Luiz Henrique? Se essa situação do Flamengo realmente for verdade, o Botafogo não vai fazer nenhum movimento para tentar trazer o jogador, tal. Até o momento não tive resposta, tá? Até o momento não tive resposta. Assim que tiver, trago aqui para vocês, tá? Mas eu já tinha imaginado que a ideia, fiz um vídeo sobre isso, era com a aprovação da recuperação judicial, com o feedback que o Botafogo teve dos credores com o rumor, né, do Luiz Henrique e tal, foi bem negativo entre os credores, tá? E eu acho que houve um recuo estratégico aí, beleza? Bom, Danilo. Interesse no Danilo, tal. O Bruno Guimarães foi vendido pro Arsenal, né? Agora, há uma informação também do Vene Casagrande de que os empresários do Danilo vão tentar levar o Danilo pro Newcastle, né? Só que o Newcastle tá de olho num jogador da Dinamarca. A gente falou isso aqui, né? O plantão acho que foi ontem ou anteontem, né? Não tem proposta nenhuma ainda, é tudo papo, tá? É tudo papo, vai tentar, vai querer e tal. No dia que chegar a propostinha, aí a gente dá uma analisada para saber se vende ou não. Eu falei sobre isso, né? O blog do Diogo Dantas lá falou que o Atalanta apresentou proposta pelo Danilo. Caramba, tá tanto mosquito aqui. Proposta pelo Danilo. Proposta, qual é a proposta? 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus por 100% dos direitos econômicos do jogador. Pô, passa amanhã, né? Passa amanhã. Se fosse por 50% dos direitos econômicos, ainda assim, eu acho pouco, mas 50%, mantém lá uma faixa, né, considerável de direito e vende por mais barato e tal. Mas 100%, eu não sei se essa informação do Diogo Dantas é real, né? Mas não vi mais ninguém falando sobre isso, mas Botafogo, se a oferta for real, vai responder com a negativa, né? A tendência é que ela seja rejeitada, porque se o Botafogo recusou 28 milhões de euros parcelados do Palmeiras, não vai aceitar 22 milhões fixos com 3 milhões em bônus por 100% do Danilo. Não faz o menor sentido. Enfim, vamos aguardar também, porque no momento o que se tem é só papo furado. E de realidade é o time treinando para pegar o Fluminense no sábado e, se Deus quiser, vencer. Fico por aqui, beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui.